Olá, tudo bom? Hoje eu vou responder uma dúvida que muitas pessoas me fazem, principalmente as pessoas com mais de 50 anos. Afinal de contas, o que é melhor para a gente consumir no dia a dia para nossa saúde, para o nosso emagrecimento? Arroz, batata ou macarrão? Eles acabam sendo os três principais tipos de carboidrato da base da alimentação da grande maioria das pessoas. E muita gente tem essa dúvida que é super válida. Afinal de contas, qual deles é o mais saudável? Quais são as melhores combinações? Eu vou te falar tudo aqui. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar qual desses você mais consome no dia a dia. Aí na sua casa, na rotina, tem mais batata? E qual batata? Tem mais arroz? Tem mais macarrão? Eu vou adorar ver o seu comentário. Escreve pra mim aqui embaixo. Se você gosta desses vídeos que eu comparo diferentes tipos de alimentos, deixa sua curtida e se você tem alguma sugestão de alimentos para eu comparar no próximo vídeo, escreve para mim aqui embaixo também. Quando a gente pensa em arroz, batata, macarrão, já são alimentos que a maioria das pessoas pensa que não podem consumir quando estão em processo de emagrecimento, quando estão em vida saudável. A gente fala assim, agora eu vou fazer uma dieta, ou na alimentação, vou cortar arroz, vou cortar macarrão, vou cortar batata. A gente sabe que não precisa ser tão radical assim. Claro que o arroz, a batata e o macarrão são alimentos fontes de carboidrato. E se a gente está pensando na variedade branca, né, arroz branco, batata branca, aquela batata inglesa, ou macarrão branco, né, macarrão tradicional, eles vão ter pouca fibra, vão ter um índice glicêmico alto e normalmente não tem uma quantidade grande de gordura, de proteína. Vou te falar normalmente porque ainda pode ter umas variações. Então, claro que o ideal seria se a gente utilizasse uma dessas variações integrais. Eu não vou fazer comparações assim, porque a gente está querendo comparar uma coisa com a mesma. Não adianta chegar aqui para você e falar, melhor de tudo é a batata inglesa, é a batata doce, melhor de tudo o arroz integral, o macarrão integral. A ideia do vídeo não é essa. Claro que seria melhor para você. Mas dentre as opções de carboidratos mais simples, vamos falar mais um pouquinho quais são as principais diferenças entre eles no nosso dia a dia. Vamos começar com o arroz, que eu acho que está presente em 99% das casas. As pessoas têm muito hábito de comer arroz. E quando a gente observa uma alimentação básica brasileira, é arroz com feijão. O arroz branco, ele realmente é um carboidrato de alto índice glicêmico, basicamente amido puro e pouco nutricionalmente equilibrado, né? Tem poucos nutrientes ali. Agora, quando a gente observa o feijão, que vem normalmente acompanhado do arroz, se for um feijão de boa qualidade, vai ter proteína, vai ter bastante fibra, então vai abaixar o índice glicêmico desse arroz, vai dar mais saciedade. Então acaba sendo uma opção muito interessante para o dia a dia. São poucas as pessoas que comem um pratão de arroz puro com um pouco de carne e mais nada, até porque isso não dá tanta saciedade. Então, normalmente as pessoas colocam bastante feijão, colocam o arroz, colocam a carne, e espero que alguma salada, algum outro legume para contrabalancear esse prato, né? Para equilibrar esse prato. Então, quando a gente pensa que o arroz normalmente vem acompanhado do feijão, isso já é um benefício muito interessante para ele. Agora, se você quer saber como preparar um feijão saudável, pouco calórico, eu vou deixar um vídeo que eu tenho falando mais sobre o feijão, como não dar gases, como deixar ele mais anti-inflamatório. Então, para não sair desse assunto do vídeo aqui, eu vou deixar esse outro vídeo aqui embaixo na descrição para você. Vamos pensar na batata agora, então. Claro que se a gente observar uma quantidade de batata cozida, junto com arroz cozido e com macarrão cozido, normalmente eles não vão ter uma diferença muito significativa em termos de calorias, de carboidratos, de fibra, de proteína e gorduras. Eles acabam sendo basicamente fontes de amido, fontes de carboidratos simples. Então, a grande questão da batata vem com o preparo dela. Porque poucas são as pessoas que consomem uma batata cozida na água e sal, um fiozinho de azeite, ou comem uma batatinha assada no forno, sem nada de gordura. Como que as pessoas normalmente comem a batata no dia a dia? Purê de batata, em que normalmente coloca manteiga, creme de leite, queijo, leite, enfim, né, para deixar ele mais soltinho. Tem gente que pega a batata e frita a batata. Tem gente que pega a batata e cozinha, mas depois passa na manteiga na frigideira ou no óleo para dar uma douradinha. Então, tem gente que faz a batata e bota por cima molho branco, queijo, gratina. Então, a batata, por si só, tem muito mais chance de você acrescentar coisas do que um arroz, né? O arroz dá pra você viver com arroz branco, assim, com feijãozinho. Agora, a batata cozida, a gente acha que é comida de doente. Não quero comer essa batata pura, assim, tá sem graça. E aí que vem o perigo. A pessoa acaba acrescentando muitas coisas à batata. Sem contar que quando você come o purê de batata, poucas são as pessoas que comem 2, 3 colheres de purê. Purê é muito gostoso, é muito temperado, é salgadinho.
Então a pessoa, né, coloca muito mais. E às vezes ainda começa a acrescentar diferentes tipos de carboidrato, né? Bota uma batata, um purê de batata, aí bota um arroz, aí bota uma farofa. Isso que é o problema, né? Vamos tentar escolher um desses para nossa refeição, até para a gente conseguir contabilizar melhor isso. Agora, se você utilizar a batata cozida ou a batata assada sem nada, ou até uma batata cortadinha com um fiozinho de azeite na air fryer, pode ser uma opção interessante sim para sua alimentação do dia a dia. Vamos falar então do macarrão também, que acaba que é uma opção econômica e muitas pessoas gostam do macarrão porque é uma opção rápida da gente preparar, né? Tá naquela correria, naquela pressa do dia a dia. Vou fazer um macarrão aqui para a família, dar uma alimentada boa nas pessoas. Agora o que a gente tem que pensar justamente é que diferente da batata e do arroz, em que normalmente a gente consome algum tipo de fibra junto, um carboidrato, como é que são os molhos de macarrão, normalmente? Se for um molho bom, é um molho bolonhesa, um molho de tomate com carne magra, uma carne moída magra, ou é um molho com frango, de repente, e com algum tipo de molhinho de tomate. Mas tem também os molhos que não são tão bons. Molho branco, molho bechamel, molho de queijo, 4 queijos, 5 queijos, 10 queijos. Tem gente que adora botar muito queijo no macarrão e ainda bota queijo ralado por cima. Então, a tendência que o macarrão seja muito mais calórico do que o arroz e a batata vem daí também. Porque o macarrão, normalmente a gente não consome vegetal com macarrão. Eu não conheço muitas pessoas que quando vão fazer uma macarronada, mesmo que seja uma macarronada bolonhesa, coloquem salada ou coloquem legumes no prato. Normalmente, quando você faz um prato de macarrão, ou você come a salada antes, ou você não come a salada. Ninguém mistura normalmente salada com macarrão. Então, isso acaba sendo um ponto negativo para ele. E, além do que, tem essa questão do molho, que o molho tende a ser um molho mais calórico, mais gorduroso, mais pesado. Então, se você optar por comer macarrão, lembra de contabilizar, né, com relação ao volume, a quantidade da massa, e mede separado a massa do molho. E opta por esses molhos que eu falei, à base de molho de tomate e com alguma proteína magra. Pode ser a carne moída, um patinho, uma carne moída mais magra. Pode ser com frango desfiado, pode ser até mesmo com atum, com sardinha, se você gostar, que são proteínas interessantes. Pode ser com ovo cozido, muita gente gosta do macarrãozinho com molho de tomate e um ovinho cozido do lado, ótima opção. E lembra dos vegetais, uma dica bem legal para você conseguir comer mais macarrão com mais volume, sem impactar tanto assim no seu emagrecimento, no açúcar do sangue, é na hora que você for fazer o macarrão, você começa a cozinhar o macarrão. E conforme ele tá cozinhando ali na água fervendo, você pega um ralador mesmo e vai ralando de forma vertical um pouco de abobrinha ou um pouco de cenoura. E pro fim da cocção você mistura ali e cozinha tudo junto. Depois você joga no molho, que aí você vai ter o que a gente normalmente não tem no macarrão. Os vegetais, as fibras, os antioxidantes, que também são super importantes para a nossa saúde. A gente enriquece o macarrão, eles têm poucas calorias, tem poucos carboidratos proporcionalmente, então você aumenta o volume, aumenta a quantidade visual do que você está comendo e favorece a nossa saúde. Mais uma vez, como eu te falei antes, se você puder fazer todas essas dicas com as variedades integrais do arroz, do macarrão e com uma batata doce ao invés da batata inglesa, vai ser ainda melhor para você, porque você vai ter pego todas essas dicas e acrescentado mais fibras, que são o que esses alimentos têm. Então, se você puder optar pelo integral, claro que vai ser mais interessante para a sua saúde, para o controle do açúcar do sangue, para o trânsito intestinal. Você tem mais apto de comer esses alimentos na variedade branca, né, refinada, ou na variedade integral? Escreve para mim aqui embaixo nos comentários, que eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra também de deixar a curtida no vídeo, porque isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa dessas dicas. Vamos juntos aí você ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!